Muito boa noite e sejam muito bem-vindos. A caminho das eleições autárquicas 2025, damos continuidade a um conjunto de debates que coloca frente a frente os cabeças de lista candidatos às câmaras municipais do distrito. E para enquadrar melhor o debate de hoje, é também importante ter em mente alguns dados relativos ao Concelho da Covilhã. Conta com cerca de 46.455 residentes, segundo os censos de 2021. Concelho este que se estende por 556 km quadrados e uma densidade de cerca de 84 habitantes por quilómetro quadrado. Possui 25 freguesias e está situada na vertente sudeste da Serra da Estrela e é um dos centros urbanos de maior relevo da região. Terra da indústria, da lã e dos lanifícios, cidade universitária com a Universidade da Beira Interior posicionada no ranking das melhores universidades do mundo. É ainda, e com uma forte cultura operária, passamos assim a apresentar os candidatos à liderança política e começo desde já pelas senhoras. Luciana Leitão tem 49 anos de idade, é técnica auxiliar de saúde e é candidata pelo Partido Chega. Hélio Fazendeiro tem 47 anos, licenciado em Engenharia da Produção e Gestão Industrial pela UBI e é chefe do gabinete do Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, candidato pelo Partido Socialista. Jorge Simões tem 64 anos, é engenheiro civil sénior, administrador e diretor técnico da empresa Jorge Simões Unipessoal Limitada, candidato pelo PSD. Outro Jorge Fael tem 55 anos de idade e trabalha no Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional como técnico superior e é candidato pela CDU. Eduardo Cavaco tem 56 anos, é doutorado em Biomedicina, é professor associado na UBI, presidente e diretor artístico da Banda da Covilhã e chanceler da Confraria Gastronómica da Xerovia e é candidato pelo Mais Covilhã, exatamente. E finalizamos com Carlos Martins, que tem 63 anos, é presidente do Conselho de Administração da Águas da Covilhã e é candidato pelo Movimento Independente pelas Pessoas. Candidato este que não está presente neste debate e passamos a explicar o motivo através de um e-mail que chegou à Beira Baixa TV e cito, que diz o seguinte: eis-mos, senhores, lamentamos que não tenham estado presentes na apresentação das listas do nosso Movimento Independente pelas Pessoas, para a qual vos tínhamos enviado previamente um e-mail com indicação da data e local do evento. Mais informamos que o nosso movimento não estará presente no debate promovido pela Beira Baixa TV. Com os melhores cumprimentos, a direção de campanha do Movimento Independente pelas Pessoas. A Beira Baixa TV reserva o seu direito de resposta e confirma que esteve, de facto, no passado dia 21 de março, no Beco do Saco, na Covilhã, na apresentação desta candidatura e não só, até como podemos constatar efetivamente pelas imagens. Fica assim dado este direito de resposta e avançamos também desde já para o debate propriamente dito. Peço que numa fase inicial esta primeira pergunta seja respondida de uma forma mais objetiva e sintética e depois sim vamos ter tempo para debater todas as ideias que pretendemos. E a primeira questão é muito simples. Qual é a primeira medida que pretendem implementar caso sejam eleitos? E começo por Hélio Fazendeiro do Partido Socialista. Muito obrigado. Começo por cumprimentar todas e todos, agradecer à Beira Baixa TV o convite. Quero também cumprimentar todo o auditório, todos os espectadores, e em especial os covilhanenses. Quero também cumprimentar todos os candidatos que participam neste debate, enfim, lamentar as ausências, naturalmente. E permita-me que comece também por prestar solidariedade a todos os covilhanenses, a todos os territórios ardidos no último incêndio de agosto, mas em particular às freguesias e aos covilhanenses do território sul, das freguesias mais afetadas. Eu quero não só prestar solidariedade, mas agradecer às equipas de socorro e às populações porque foram determinantes para vencer o incêndio, que foi o maior incêndio nacional e no caso do município da Covilhã representa 20 mil hectares. Para que se tenham uma ideia, são 2,5 vezes a dimensão do Concelho de Lisboa. E, portanto, a minha solidariedade e o meu agradecimento a todos que contribuíram, incluindo, sobretudo, a população que, com bravura, defendeu o nosso território. Nós vamos, assim que tomarmos posse, vamos, em primeiro lugar, dar continuidade àquilo que é o plano de emergência imediato
que está em curso para a contenção dos danos e do problema do incêndio, a sustentação de encostas, a reparação dos danos e as linhas de água, e é um trabalho que já está em curso, que nós vamos dar continuidade até ao final do ano para prevenirmos aquilo que vai ser um inverno previsivelmente rigoroso e chato. Mas, do ponto de vista da política geral, nós vamos dar de imediato instruções para fazer um plano de inventariação e recuperação de estradas e passeios. Isto é, nós queremos saber todas as estradas e caminhos municipais, o estado em que se encontram e tal como os passeios, e definir um plano de ação que ao longo dos 4 anos permita fazer trabalho de reabilitação das rodovias e dos espaços públicos, nomeadamente dos passeios. Muito bem. Avançamos para Eduardo Cavaca. Mesma pergunta. Qual é a primeira medida que pretende ver implementada? Antes de mais, boa noite a todos. Começo por cumprimentar a Beira Baixa TV, agradecer este convite e dar os parabéns a esta televisão regional que tem vindo a trilhar um caminho de sucesso e que está junto das populações e das tradições e do povo. Depois cumprimento os colegas candidatos aqui no estúdio e, não menos importante, cumprimento todos os covilhanenses, os que estão a assistir agora, os que vão assistir, e também uma palavra de solidariedade para aqueles covilhanenses que habitam a zona sul do nosso concelho. Fomos fustigados em meados de agosto por um trágico incêndio. Eu tive a oportunidade de visitar essas freguesias e aqui vai um abraço muito forte para todos aqueles que lutaram com os meios que podiam, mas que acima de tudo foram resilientes e que foram audazes. E é esta audácia que a nossa Covilhã, que me apaixona e que me traz aqui também neste caminho independente, livre e, acima de tudo, de apresentar ideias e projetos aos covilhanenses para a cidade e para as suas freguesias. E qual é a ideia principal? A minha primeira medida será uma medida muito importante. Assim que tomar posse, irei fazer reunião com todos os colaboradores do município, porque entendo que é dessa forma que podemos trilhar um caminho de sucesso e de conjunto. Será com todos os trabalhadores que vamos apresentar o plano estratégico, o plano de ação, para que o mesmo possa ser executado na máxima perfeição. E só com o contributo de todos os trabalhadores é possível trilhar esta estratégia, este plano que nós temos. Claro que há medidas mais imediatas nessa semana, como por exemplo a limpeza do Parque da Goldra, onde iremos implementar um projeto Cidade das Artes em parceria com a Universidade da Beira Interior, e ainda nessa primeira semana uma das medidas será plantar 7 árvores que representam os nossos 7 eixos no jardim público e que representam também a dimensão verde da nossa candidatura, com a plantação de 10.000 árvores durante 4 anos e 1 milhão de árvores na Serra da Estrela, que bem precisamos. Virado também para uma vertente ambiental. Jorge Simões, do PSD, a mesma questão. Muito boa noite. Agradeço desde já o convite à Beira Baixa TV. Cumprimento todos os candidatos aqui presentes, agradecendo que é sempre útil este tipo de esclarecimentos e a apresentação de propostas de todos os candidatos para que os covilhanenses e a Covilhã tenham uma melhor possibilidade de fazer as suas escolhas em consciência e função dos programas que os candidatos apresentarão. Logicamente que não há dúvidas que face à calamidade e aos incêndios que aconteceram ainda há pouco tempo atrás, as primeiras medidas serão para as famílias e para, digamos, dar recuperar a área dos incêndios, fazer uma recuperação e medidas pós-incêndios, de modo a dar esperança a essas famílias e a melhorar a vida dessas famílias. Como liderar a Câmara e assumir responsabilidades, eu diria que desde já, em termos de um programa pós-incêndios para os primeiros 90 dias, para os primeiros 3 meses, eu proponho a criação de um balcão único pós-incêndio para apoio aos seguros, às candidaturas e apoios sociais, um fundo de emergência familiar com adiantamento até 2.000 euros para quem perdeu os seus negócios afetados e as famílias que têm essa necessidade pelas perdas que tiveram pelos incêndios, uma isenção temporária de taxas municipais para famílias e negócios e criar equipas municipais de intervenção rápida no terreno para arranjar as faixas de proteção e fazer limpezas prioritárias. Eu queria que nos primeiros 90 dias, nos primeiros 3 meses, eu gostaria que 100% das famílias sinalizadas fossem apoiadas e que ter 70% de quilómetros de faixas limpas no concelho. Claro que essas medidas
para além de, na proteção do território, teremos que começar uma parte estruturante de prevenção aos incêndios. Já poderemos aprofundar esse assunto já numa outra altura. Peço só ao Jorge um momento para... Não, eu ia dizer... Não, já poderemos avançar, até porque a parte ambiental está dentro do debate, como é evidente, porque os incêndios foram, de facto, terríveis. Passo a palavra também ao Jorge Fael, em representação da CDU, a mesma questão. Qual é a primeira medida fundamental para si que pretende ver implementada? Em primeiro lugar, agradecer à Beira Baixa TV esta oportunidade. Talvez até ao final da campanha ainda consigamos reunir todos os candidatos para debater o futuro do Conselho. Tenho essa esperança que assim possa ser até ao final. Cumprimentar também e saudar todos os covilhanenses e os demais candidatos que aqui estão. Eu queria associar mais palavras, naturalmente, de solidariedade para com os covilhanenses que foram fustigados e foram atingidos pelos violentos incêndios que atingiram o Conselho. Desta vez foi a parte sul, há uns anos tinha sido a zona norte do Conselho. É uma tragédia que infelizmente se repete e que exige alteração de políticas, quer por parte da Administração Central, certamente, mas também no plano da autarquia. Dito isto, eu queria, o ano letivo começou há poucos dias e eu queria saudar a comunidade educativa. Os educadores, os professores, os alunos, os trabalhadores não docentes, todos, os encarregados e as associações de pais. Este ano letivo começa com sobressaltos, como terminou o último ano, ou seja, as escolas não têm os recursos, nomeadamente... Mas está a querer dizer que a medida está direcionada para a educação? É isso onde vai dar o seu discurso? Não, estou apenas nesta fase, quero saudar a comunidade educativa e registrar alguns dos problemas que existem. Obviamente a autarquia também, e tenho medidas nesse domínio, e já lá iria. O ano letivo começa com as escolas ainda com problemas, não têm todos os professores, há precariedade no plano dos auxiliares de educação. Por exemplo, na Covilhã, o último número que eu tenho são pelo menos 30 trabalhadores auxiliares de educação, são precários, são contratados ao abrigo dos contratos de emprego e inserção, e a precariedade na educação não pode existir. E, portanto, é preciso resolver este problema, é preciso garantir estabilidade a estes trabalhadores, porque lidam com crianças, é uma função muito importante. E tem de ser como cuidada. Também é um assunto que vamos abordar no debate, pedi ao Jorge para ser mais direto na questão da primeira medida, porque a educação também neste ano letivo na Covilhã há pelo menos uma escola do ensino básico que começa com uma turma num contentor. Esse contentor foi instalado provisoriamente há 5 anos e lá continua. Estou-me a referir à Escola Básica do Canhoso. É essa a primeira medida? Será seguramente uma das primeiras medidas, porque é na educação que tudo começa e, portanto, nós temos, como autarquia, temos de garantir as melhores condições para a frequência, neste caso, das crianças. Muito bem, já e dos mais jovens. Mas a minha primeira medida era sobre os transportes. Nós temos uma desigualdade brutal no acesso aos transportes no Conselho da Covilhã que é preciso resolver. Sim. E essa será a primeira prioridade da CDU. Reunir quem tiver que reunir à mesa para resolver o problema. Será também parte fundamental essa questão. E finalizamos com esta primeira questão com a Luciana Leitão. Qual é que será a primeira medida? Olá, boa noite a todos. Antes de mais, as boas-vindas a todo o painel e a todos os eleitores e um agradecimento especial à Beira Baixa TV por dar a oportunidade de apresentar as nossas medidas e fazermos aqui um debate das necessidades em prol do bem da população. Inicialmente, eu como mulher gosto de uma casa bem arrumada. Uma casa bem arrumada é meio caminho andado para si, para qualquer divisão. Portanto, a nossa primeira medida vai ser feita uma auditoria externa à Câmara Municipal, bem como, em simultâneo, é muito importante reunir com todos os presidentes de junta, de todas as freguesias, independentemente do partido que seja, porque através dele será o elo mais importante para perceber as necessidades e as prioridades de cada freguesia. Também temos muita prioridade, falaram na questão dos incêndios, de facto é uma situação muito lamentável, mas eu até me questiono porque tem sido repetitivo
claro que não se podia evitar uma situação destas quando não tem havido uma manutenção, porque uma manutenção os incêndios não apanhavam estas dimensões, não se propagavam desta forma. É claro que isso é uma situação que nos preocupa a todos nós e que iremos estar presentes. Mas também temos para o imediato a iluminação da cidade. Há zonas da cidade que é muito escura e cria ali alguma insegurança. Os transportes públicos, é preciso fazer uma revisão urgente aos horários e às será de uma forma mais generalizada, mas a suficiência energética está no plano base, está como principal medida. É uma das prioridades que também está a afetar a vida da população. Muito bem, muito bem. Entretanto, vamos avançar então para a segunda questão. Os tempos estão mais ou menos dentro das ordens e refere-se precisamente ao transporte e mobilidade. Começo por fazer esta questão ao Hélio, até porque este pelour está debaixo do Presidente da Câmara. A rede de transportes urbanos está a responder às necessidades atuais ou está muito aquém do que era suposto? A minha questão vai precisamente de encontro à solução. É fazer o que se tem vindo a fazer ou é apostar em algo novo? Não está. Objetivamente não está e temos vindo a denunciar isso. Eu, enquanto líder parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Municipal... Deixe-me só acrescentar, porque também quem questiona isso mesmo é a população, porque não nos podemos esquecer que houve literalmente uma invasão ao Salão Nobre da Câmara Municipal no dia da manifestação contra os transportes. Isso foi também dos pontos mais negativos. Sim. Foi um momento infeliz em que a concessionária, enfim, procedeu à alteração daquilo que eram as redes e os horários de transporte público, claramente com uma deficiência grande naquilo que é a divulgação e a informação necessária à população. Mas defende que a culpa foi da empresa, como ficou... Não é uma culpa, não é culpar ninguém, é objetivamente olhar para o problema e perceber o que aconteceu. A verdade é que houve uma alteração de horários que foi feita a partir de um determinado dia e, objetivamente, a comunicação, a informação aos cidadãos não foi passada convenientemente e é natural que as pessoas reajam e bem. Aliás, o município de imediato exerceu aquilo que são as suas competências de concedente e obrigou a concessionária, a operadora do serviço, a repor aquilo que eram os horários e as rotas que estavam a ser praticadas antes daquela alteração e obrigou a que fosse apresentada uma alternativa em termos de rotas e de horários que eu espero, e estarei em condições de o afirmar, que no próximo ano terá que acontecer, e irá acontecer, a concessionária terá que, obrigatoriamente, rever e refazer aquilo que são os horários e as rotas de mobilidade no espaço da concessão, que é no fundo... E isso será suficiente até mesmo para as freguesias que estão... Não, já lá é essa segunda parte. Nós temos uma realidade em que temos um espaço urbano, onde temos uma concessão de transportes, onde é preciso melhorar aquilo que é os horários, aquilo que são as rotas, aquilo que é a cobertura também dos espaços e a frequência dos próprios horários. Nós queremos mais transportes, com mais frequência, com rotas mais amigas das pessoas, para que as pessoas encontrem no transporte público, no espaço urbano, uma alternativa credível ao transporte individual. Depois, temos aquilo que é o transporte das freguesias suburbanas, que está neste momento, é uma competência que está na comunidade intermunicipal e que objetivamente também não está a dar resposta àquilo que são as necessidades que a população tem. E como é que se dá essa resposta? Nós vamos ter que, porventura, equacionar o resgate da competência e vamos ter que modelar um novo modelo de transporte, nomeadamente conjugando aquilo que são transportes regulares com transporte flexível e transporte a pedido. Isto é, nós queremos que as áreas territoriais onde faça sentido continuarem a existir autocarros com horários regulares, eles continuam a existir mais do que até agora, porque nós temos muitas áreas do nosso território onde temos muito poucos horários, 2, 3, 4 horários por dia, e isso é manifestamente insuficiente para as necessidades que as nossas aldeias têm, que as nossas populações têm, e temos que conjugar, sobretudo nos espaços onde objetivamente e de acordo com os dados não há regularmente pessoas para transportar, encontrar uma alternativa que é o transporte flexível ou o transporte a pedido, que pode ser feito com táxis e com outros meios mais pequenos, em que no fundo funciona... Mas também mais caros. Não necessariamente. Por exemplo, a questão do transporte flexível, aquilo que é os dados que existem de utilização, o custo
do transporte para o utente é o mesmo, para o município não sai mais caro ou tão mais caro face ao benefício que tem e pode, porventura, até sair mais barato, dependendo daquilo que é a utilização que é feita. É uma das para lhe dar um exemplo, Helder, táxi que leve 4 utentes, obviamente que o custo de uma viagem com o utente para o município tem um custo. Se tiver 4 utentes a utilizar esse transporte, o custo será diferente. Muito bem. Mas, independentemente disso, que tenha atenção também ao tempo, se for... Sim, independentemente disso, eu quero dizer que a mobilidade é um tema muito importante, que nós avançamos naquilo que foi a mobilidade urbana e que queremos melhorar aquilo que é não só o espaço urbano, mas também as freguesias. Faço a mesma questão ao Jorge Fael, esta questão da rede dos transportes, o que é que a CDU propõe? Já disse anteriormente, será a primeira prioridade reunir quem tiver que reunir à mesa para resolver o problema que é a injustiça relativa que existe hoje no Conselho para aceder aos transportes públicos coletivos. Nós temos uma concessão urbana que, na nossa perspectiva, foi um erro, não funciona nos circuitos, nos horários, a frota não foi renovada como prometido, os abrigos de passageiros não são confortáveis nem funcionais, também foi prometido que a empresa concessionária iria alterar esses abrigos, eles permanecem e temos paragens que nem sequer têm abrigos ainda, não temos aplicações inteligentes, quem se dirige hoje a um elevador não sabe se ele está a funcionar ou não, e não estão a funcionar. Portanto, hoje, a convicção de quem vive na colher é que nem sequer vale a pena dirigir-se ao elevador porque ele não funciona. Muito ou então bem. A probabilidade dele não funcionar é grande. Muito e bem. Nós propomos 30 euros, um passe conselho de 30 euros, porque é isso que existe nas áreas metropolitanas e que o interior, e nomeadamente a Covilhã, tem que fazer voz grossa perante o Poder Central, tem que exigir que o interior e zonas de baixa densidade populacional recebam os apoios devidos e hoje temos, por exemplo, uma CIM, que é a CIM Oeste, que garante gratuidade nos transportes. Por exemplo, defende esse valor, a Luciana chegou a defender até mesmo na sua entrevista que pretende que os transportes públicos passem a ser gratuitos. Exatamente, até porque quem usufrui dos transportes públicos é a classe mais baixa, não é? Que recebe os rendimentos, o vencimento do horário do salário mínimo nacional, que tem que pagar renda ou crédito à habitação, infantário também é outro problema que temos para resolver, mas também tem que pagar ao OMAAMA e pagarem os valores de passe. É incomportável que uma família consiga fazer uma qualidade de vida que todos nós compreendemos. É uma medida que nós queremos implementar, claro que temos que contar com apoio, pedir apoio à União Europeia, não é? Ao Fundo Europeu. Mas aí, desculpe também interromper a Luciana. A Luciana também defende a redução de gastos públicos e acabar com desperdícios. Não haverá um contrassenso, exatamente. Mas eu estava a explicar aqui como é que seria o nosso processo para conseguir os transportes gratuitos. Mas sim, há outras medidas para, por exemplo, nós queremos implementar, porque é o futuro, os autocarros elétricos na cidade. Acho que é uma mais-valia, o ambiente agradece, todos agradecemos, não é? Quanto às freguesias anexas, também não faz sentido nenhum ir um autocarro, que é um carro pesado, com maior desgaste, com 3, 4 pessoas, não é? Também nós, no nosso programa, temos que reunir e ver qual a possibilidade junto das empresas de transportes, das freguesias, de locais. Não há mais é porque os transportes não garantem nem horários, nem percursos. E as pessoas não aderem ao transporte público. Exato, mas atualmente estão a fazer este trajeto com 3, 4 pessoas. Um autocarro, os horários não estão bem, mas um autocarro, o desgaste do autocarro com uma manutenção da oficina de um autocarro não se compara se for um táxi com 3, 4 pessoas. Claro que sim, o transporte flexível, o transporte a pedido, não é? Mas hoje os transportes não respondem. Mas é muito importante, só um bocadinho, é muito importante, por isso é que eu disse que é necessário reunir com os presidentes de junta, porque eles é que nos podem dar o feedback de qual o horário mais flexível, de maior fluxo de pessoas. Penso que o Hélio também queria esta questão. Os transportes públicos hoje são financiados através de orçamento nacional. E, portanto, eu não conheço nenhum fundo comunitário que permita financiar transporte e circulação de pessoas. Mas dar aqui uma nota muito importante que eu me esqueci e eu aproveito a oportunidade.
E é preciso termos consciência que, até há muito pouco tempo, apenas as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto tinham uma verdadeira rede de transporte público. Tudo aquilo que existe no resto do território está agora a ser iniciado e muito à conta daquilo que é o esforço das câmaras municipais e das autarquias. E é, de facto, necessário levar o Governo, eu apresentei imensos moções, enfim, fiz várias intervenções em vários fóruns, no sentido de esclarecer e de exigir ao Governo, incluindo do Partido Socialista, mais financiamento para isto. E é necessário fazer, como eu propus na minha apresentação de candidatura, o nosso objetivo é ter um passe de 30 euros em todo o Conselho, nas aldeias e no espaço urbano, para os transportes na Covilhã. Eu queria também fazer essa questão ao Eduardo Cavaco, que por acaso esta questão dos transportes não está nos 5 principais objetivos, mas qual é que é a sua visão para solucionar justamente o problema, se é que é assim? Eu desde já agradeço a questão, porque está no nosso programa. O nosso programa está disponível no nosso site. Sim, não me refiro às 5 principais aqueles que estão a ouvir-nos podem consultar o nosso site, onde está todo o nosso programa. Esta questão dos transportes e da mobilidade é um problema e nós temos soluções. A primeira solução é para a cidade e para a zona limítrofe da grande urbe. E, nesse sentido, é preciso sentar à mesa com a empresa, rever os horários, mudar as paragens e fazer com que os autocarros cheguem, por exemplo, a tempo e a horas às zonas industriais. Se nós queremos atrair investimento, queremos mais empresas e queremos que os trabalhadores possam deslocar no transporte público, é preciso que os autocarros cheguem à zona industrial do Canhoso e do Tortezendo. E essa é a nossa aposta. Também na cidade é preciso mudar os autocarros para uma energia limpa e, neste caso, vamos potenciar que haja uma aquisição de autocarros elétricos. Tanto a empresa e a autarquia devem trabalhar melhor? Sim, têm que trabalhar de mão dadas. Em relação às freguesias e a outro sistema, que já foi aqui mencionado por outros candidatos, aquilo que vou propor é, junto da comunidade intermunicipal e junto com os meus colegas de outras câmaras municipais, vamos nos sentar à mesa e reivindicar que, de facto, possa haver não covilhanenses de primeira e covilhanenses de segunda, já para não falar da diferença com aqueles que habitam o Grande Porto e a Grande Lisboa. Porque é fundamental que todos tenham as mesmas, que haja justeza nos transportes e por isso nós defendemos estas soluções para a mobilidade na nossa cidade e no nosso concelho. Jorge Simões, a mesma questão. Foi grande parte das coisas estão ditas. Está de acordo com os seus oponentes? Não, estou de acordo, mas tenho que ressalvar que até o nosso candidato, o Hélio Fazendeiro, concorda que, sendo ele um dos promotores, ou o promotor, quem teve mais, digamos, competências na assinatura do contrato e na vigência do contrato que assinou, ele hoje tem a noção de que o contrato tem que ser alterado, tem que ser modificado e não serve a população e não serve a Covilhã. E é verdade, o contrato é um contrato leonino. Digamos que grande parte dos benefícios são da empresa e os prejuízos ficamos nós com eles. Além de que temos um contrato para honrar, se não alterarmos, também no pressuposto de negociar, durante 10 anos. Tudo o resto... mas negociado será sempre alterado esse contrato. Alterado, logicamente. Tudo o resto está dito. Mas isto não é rotas desajustadas... horários desajustados de trabalho, ainda hoje ouço as pessoas a queixar-se, principalmente quem trabalha por turnos, seja nos parques industriais, seja no hospital, não têm transportes adequados para ir para casa. Há pessoas que não vão trabalhar e não fazem horários extras, seja no hospital, seja nas empresas dos parques industriais, por não terem transporte para regressar a casa. Os veículos e a frota também são desajustados, como também foi aqui dito, além do conforto, e além de que não foi previsto que a frota viesse a ser renovada, pelo menos de 2 em 2 anos, com 10% a 20% para veículos elétricos, também não foi previsto. Portanto, temos rotas, falta de rotas, horários desajustados, condições de conforto más e depois, quer dizer, todo o resto do contrato, que é um contrato amplo, que mete bicicletas, mete trotinetas, mete elevadores e funiculares que não funcionam, e gostaria que esse contrato, na verdade, viesse a ser alterado de modo a beneficiar e a servir verdadeiramente a Covilhã e os covilhanenses, e
eventualmente também, o que já aqui foi falar, arranjar para as juntas de freguesias outro tipo de transporte, um transporte flexível, partilhado ou a pedido, de modo a responder aí já vai de encontrar as outras opiniões, mas diz que não está a funcionar pelos motivos que ele inclui. Vamos também dar aqui o direito de resposta ao Hélio para fazer esse reparo. Só para terminar, o silo da estação, que é um silo que está junto a uma estação de caminhos de ferro, paga-se. Quer dizer, quando a ideia será eu utilizar um meio coletivo de transporte, o comboio, para ir ao Fundão ou para vir à Guarda e deixar ali o meu carro e quando chegar, pegar o meu carro e ir para casa, eu fico mais caro no valor do estacionamento que pago do que se levar o meu carro ao Fundão e vir. Quer dizer, isto não tem sentido. Ou seja, o silo da estação devia ser gratuito para quem utiliza transporte coletivo. Eu, se for de comboio ao Fundão, quando chegava, tinha o carro gratuitamente estacionado, porque é isso que promove a descarbonização, é isso que promove a possibilidade das pessoas utilizarem. Muito bem, aí também já entramos para a componente ambiental. Vamos dar a hipótese de resposta apenas ao candidato do PS. Já vai ter tempo de terminar, a sua ideia. Tem mesmo que terminar por causa do seu tempo. Do transporte público muito bem. Hélio, se quiser. Não, eu queria só perceber se este debate conta para o meu tempo, porque se contar vamos seguir em frente. Não conta. As últimas intervenções que fiz acabou por contar. Muito bem, mas a resposta não conta. Há aqui alguns equívocos. Em primeiro lugar, mesmo do ponto de vista material e financeiro, este contrato é idêntico àquilo que estava no anterior contrato de concessão da Covibase. Nós, a anterior concessão da Covibase tinha um custo anual que rondava os 600 mil euros, onde pagávamos os transportes escolares à parte, que rondavam cerca de 300 mil euros anuais, o que dá 900 mil euros por ano de encargo para o município. Este contrato tem um valor mais ou menos equivalente a isto, garantindo não só mais quilómetros de circulação, mais horários, transportes escolares já gratuitos incluídos. Agora, felizmente, o Governo acabou depois, mais tarde, por vir também incluir esses transportes gratuitos. E a questão do estacionamento que coloca, por exemplo, nós garantimos que os residentes têm isenção de estacionamento quando não tinham. Todos os residentes no espaço de estacionamento tarifado, onde antes não tinham estacionamento gratuito, passam a ter gratuitidade num carro, no segundo carro com uma anuidade de 15 euros, se não me falha a memória, e o terceiro carro numa anuidade de 30 euros. Isto para dizer o quê? A verdade é que a quantidade de estacionamentos disponíveis não pagos nas zonas tarifadas são substancialmente maiores do que as zonas tarifadas, mas eu também concordo que é necessário darmos mais estacionamento às pessoas e é também para isso que vamos encontrar novas bolsas de estacionamento, exatamente para que estacionamento não pago. Muito bem, mas como a questão era direcionada para o contrato dos transportes, estacionamento não pago, para garantir que as pessoas têm alternativa. Aquilo que hoje nos permite este estacionamento pago é que, por exemplo, em zonas de maior pressão comercial, e foi essa a única motivação, nós hoje conseguimos, e os lojistas e os escritórios, enfim, os prestadores de serviços... Mas aí já não é transporte, já estamos na parte do estacionamento. Vem à partida porque ele está integrado naquilo que é o serviço de mobilidade. Certo. O mercado municipal tem que pagar estacionamento, que é lamentável. Sabe que o mercado municipal, nós temos uma proposta concreta para colocar um estacionamento gratuito para quem vai ao mercado. Porque o mercado, mas se calhar devia saber que o estacionamento era gratuito e nós colocámos novamente a taxação, dado a um abaixo-assinado exatamente dos vendedores do mercado, onde exigiam exatamente que o selo fosse pago, porque ele não cumpria aquilo que era a sua função de ter lugares disponíveis para os clientes que foram ao mercado ou que querem dirigir-se ao mercado. Que é o caso. O Partido Socialista colocou os ovos todos no mesmo cesto, em matéria de transportes. Privatizou, concessionou toda a mobilidade. Já aqui foi dito, transportes, funiculares, bicicletas, trotinetes e estacionamento pago à superfície. Nós hoje temos espaços ociosos na Covilhã que têm parcómetros, mas que não são utilizados. Muito bem. Ou seja, isto traduz bem o disparate, né, que foi feito em matéria de estacionamento tarifado. Vamos ter que encerrar este tema, a não ser que o Jorge das virtudes e dos defeitos. E ouvi-los, a gente tem a percepção daquilo que estamos a falar. E a matéria de transportes continua por garantir a gratuitidade aos 65 anos. Continua por garantir a gratuitidade dos transportes a maiores de 65 anos. Muito bem. E só para concluir, para dar mais um exemplo, a Covilhã vai aderir à Semana Europeia da Mobilidade no próximo dia 20. Exatamente, que vai estar a decorrer. Amanhã já com uma iniciativa. Fora da cidade, o Conselho não é abrangido.
A ferrovia não é abrangida. Vamos para a parte do desenvolvimento, que até abrange também, de certa forma, a questão dos transportes, mas agora vamos para a parte do desenvolvimento económico e emprego. A pergunta que vos coloco é como é que pensam atrair investimento e fixar empresas na Covilhã, tendo em conta a perda da população jovem. Neste caso, começo pelo Eduardo Cavaco. Agradeço essa questão porque esse é um pilar fundamental. Se nós queremos que a nossa Covilhã, pela qual eu tenho um grande carinho, quer que se desenvolva, que cresça, é preciso apostar no investimento. Para isso vamos criar um gabinete de captação de investimento e de empreendedorismo. É preciso requalificar as zonas industriais. É preciso colocar os empreendedores a visitar o nosso concelho e a querer investir, porque é dessa forma que vamos também fixar os empregos qualificados e altamente qualificados que se formam na UBI. Nós temos um problema, temos muitos jovens que vêm para a nossa cidade e que gostam da nossa cidade e do nosso concelho. Ou seja, não há um problema em atrair, há um problema em fixar. Há problemas que precisam de ter resposta, e a resposta é responder aos investidores. Basta dizer, tem aqui este terreno, tem aqui estas facilidades, tem aqui esta redução de impostos, e se esse emprego for criado nas freguesias, nós não podemos pensar só que a Covilhã é a cidade. Temos que olhar para as nossas freguesias. Estas pessoas que lá habitam, estes territórios, precisam de população. E o emprego, as empresas que se quiserem fixar nas freguesias, na parte rural do nosso concelho, serão majoradas em termos fiscais, e se criarem postos de trabalho ainda mais. É isso que nós pretendemos fazer, porque acredito que é dessa forma que os nossos jovens vão encontrar futuro. E, paralelamente, isto tem que ser todo um plano e uma estratégia, não só a captação das empresas e a criação de emprego, mas ao mesmo tempo vamos construir 2 creches. É preciso que as nossas crianças tenham possibilidade de ir para as creches. Os projetos estão feitos, estão na gaveta, nós vamos abrir a gaveta e vamos construir uma creche no Parque Industrial do Canhoso e uma creche no Parque Industrial do Tortozendo. Porque quem vai trabalhar, é preciso criar uma área social também nestas zonas industriais, porque essas áreas sociais vão trazer mais vida. É preciso trazer mais humanidade ao nosso concelho e a forma como trabalhamos com os nossos investidores. É preciso investimento. A Covilhã tem um potencial, todos reconhecem o potencial da Covilhã, mas é preciso ter liderança e é preciso ter ideias e saber como trazer esses investidores a investir na nossa cidade e no nosso concelho. Eu vou passar também esta questão à Luciana Leitão, porque visto que defende que as creches são uma prioridade, acredita e defende piamente que este também pode ser o principal motivo para atrair mais pessoas? É um dos principais motivos. A atração de jovens ou fixação de jovens, a grande prioridade também é o emprego. O emprego, a habitação e o infantário. São as 3 prioridades para fixar jovens na nossa cidade. E nesse âmbito, claro, temos que começar por atrair empresas, começar pela parte burocrática, simplificar processo de licenciamento, isenções de taxas, para que as empresas possam sediar e criar novos postos de trabalho, disponibilizar espaços do município devolutos, a preços acessíveis e terrenos para Mas pegar nas habitações do município, é isso? Também. Há edifícios que podem servir tanto para a habitação como para a parte de comércio de empresa. São medidas que ajudam a atrair empresas, são medidas que ajudam os jovens a fixarem-se, tendo emprego, tendo habitação e tendo infantário. Faz parte da nossa medida. Aproveito para passar para o lado, Jorge, qual é que é a sua visão para atrair investimento e melhorar a economia? Logicamente que atrair investimento está relacionado, logicamente, com a educação, com as creches, com o apoio às famílias e, portanto, eu diria que em relação à universidade, que falamos sempre da universidade, porque a universidade tem crescido, eu quereria e quero que haja uma relação estratégica e diária com a universidade, que a universidade cresce com a cidade e a cidade tem que crescer com a universidade. Mas quer queiramos, quer não, a universidade tem uma vida própria. Tem uma vida própria que se enquadra... Eu sou na universidade, conheço bem a universidade, por dentro e por fora, e é uma mais-valia também da nossa candidatura. Uma vida própria que não significa que não tenha entrosamento com a vida da comunidade da Covilhã e com as empresas e com a capacidade de criar emprego, com a economia local. Portanto, não tem uma vida própria, tem uma vida própria enquanto estabelecimento de ensino. Fora disso,
é uma alavanca em termos na economia do Conselho e digamos, na capacidade de mobilizar novas tecnologias, mas como é que jovens essa relação mais estreita se faz entre a autarquia e a universidade? Com a criação de um pluro, por exemplo? Com a Parcurbis, com o Bimedical, com as empresas que são instituições que retêm empresas com novas tecnologias, que retêm talento e, portanto, o que queremos é arranjar emprego qualificado, ou seja, menos burocracia e apoiar o investimento, habitação acessível, porque é importante para os jovens, certo, e a reabilitação, creches e apoios às famílias, impostos previsíveis, em termos de IMI e para as empresas, e uma agenda cultural e desportiva que faça viver a cidade e até outros voltar. E, portanto, são fatores importantes. Para além disto, temos também um programa ligado à parte da agricultura e à regeneração. Já lá vamos, Jorge. Temos também essa parte do ambiente e sustentabilidade, é algo que lá iremos. Vou aproveitar ainda na questão da habitação e qualidade de vida, porque ainda há uma outra questão que pode ser interessante, que é... sim, Jorge. Sobre o desenvolvimento económico. Diga. Eu queria falar sobre o desenvolvimento económico. Também temos faça favor. Já ia passar para a habitação. Não, faça favor. Não, e a agricultura... E acrescentar, mas a agricultura fica para a seguir. Não, a agricultura faz parte do desenvolvimento económico. Claro. Muito bem, nós precisamos de todos os setores. Se é o que defende, pode apresentar. 26%. A transferência do conhecimento para a economia local. Portanto, a UBI não trabalha sozinha, a UBI trabalha dentro da cidade e num contexto agregador. E o Jorge, o que é que defende nessa questão? Olha, nós precisamos, para captar e fixar a população, e a Covilhã, segundo o relatório do ordenamento do território, os cenários que estão traçados apontam para a estagnação ou perda de população. Nós temos hoje mais população, apesar de tudo, graças ao saldo migratório, porque o saldo natural é bastante negativo. Quem chega é que tem quem vem para a cidade, viver para a cidade, é que tem compensado o saldo natural negativo. E essas pessoas precisam de respostas sociais de qualidade, precisam de um trabalho digno, com salários que permitam uma vida digna, precisam de habitação, de saúde, de educação, precisam de respostas sociais de qualidade. Acesso às creches ou pré-escolar, precisam disso tudo. E a Covilhã precisa de potenciar todas as capacidades, as enormes capacidades que tem na agricultura. Olha, se nós tratássemos, por exemplo, o pêssego como o Fundão trata a cereja, já seria um passo em frente. Essa campanha de valorização da agricultura e do pêssego foi prometida, é o que o Jorge está a defender. Eu também gostaria de ver a visão em relação aos apoios às empresas, borlas fiscais, o PS tem dado muitas. Olha, só para lhe dar um exemplo. O City Center e o hotel... Assim está a aproveitar ao Hélio para ter também o direito de resposta. E o hotel que está a ser construído... gostaria de comentar, Hélio. E o hotel que está a ser construído... de isenções de taxas urbanísticas, de isenção de IMT, estamos a falar à volta de €500 milhão. E, portanto, os empresários têm tido todas... Aliás, os grandes empresários, porque os pequenos e, sobretudo, os microempresários não têm tido os apoios que têm tido os grandes empresários. Acha que isso também acontece nas pequenas e médias empresas? Não, é que o nosso tecido... Desculpa, é só concluir. O nosso tecido económico, nós temos 8 grandes empresas e 130 e tal empresas médias. Ou seja, tudo o resto são microempresas. E nós temos que defender essa base económica que está instalada. Dizem assim, bem, o City Center vai criar centenas de postos de trabalho. Pois, mas qual é o balanço? Quais são os postos de trabalho que vai destruir no comércio? O Hélio acha que esse balanço é positivo ou negativo? Vamos ver. Em primeiro lugar, quero dizer que eu estou muito preocupado, ou estou muito focado em atrair novas empresas, mas a primeira prioridade, objetivamente, é para continuar a ajudar e a apoiar os empresários covilhanenses que todos os dias, pequenos, médios ou grandes, todos os dias lutam para desenvolver a nossa cidade, que já lá estão, e criar aquilo que é uma economia profundamente pujante, com capacidade de geração de valor, que gera quase 3 vezes mais exportações do que importações. Mas depois nós temos que continuar não só a atrair novas empresas, como temos feito, aliás, como já aqui foram dados vários exemplos, de novos investimentos que têm chegado à cidade, que vão criar centenas de postos de trabalho.
Essas isenções que o Jorge Feial fala são ao abrigo de um regulamento de atribuição de apoios e declaração de projetos de interesse municipal, que é um instrumento de transparência total aprovado na Assembleia Municipal e no Executivo Municipal. Mas não conseguiram sequer concluir a terceira fase do Parque Industrial do Torrejão. Diz aos investidores como é que se pode apoiar e que tipo de apoios é que se pode dar, mas depois é preciso criar condições para que a transferência tecnológica da Universidade seja feita para as empresas. E nós vamos continuar a fazer o trabalho que temos feito, que é a apoiar e a desenvolver o Parque Urbis, o Centro de Inovação Empresarial que reconstruímos no centro da cidade, está hoje profundamente lotado, cheio de gente, cheio de jovens e de jovens empresas. Vamos criar condições para que existam novas infraestruturas desse tipo, mas também aquilo que chamamos uma zona livre tecnológica, que é o enquadramento jurídico, para dar impulso a novos setores da economia. E organizar eventos como temos feito o Covilhã Inove Summit, que é um evento que organizámos pela primeira vez este ano. Foi um evento, um exemplo daquilo que é o dinamismo que é necessário e elogiado, aliás, por todos os empresários, todos os empreendedores que participaram, independentemente da área política, é um bom exemplo daquilo que é o impulso que é necessário dar para continuarmos a dar crescimento. Temos um pavilhão capaz de dispor aquilo que se faz de bom na... Temos para acolher uma feira tecnológica, por exemplo, nós defendemos. No Parque Industrial, a 250 mil euros para implantar empresas, porque há falta de lotes e há falta de terrenos públicos, municipais, para implantar empresas que querem vir. E hoje, a especulação imobiliária no Parque Industrial, que estão os lotes, que grande parte deles estão maioritariamente entregues a privados, hoje pede-se 250 mil euros por um lote, para uma empresa que se quer estabelecer, quer criar postos de trabalho e quer desenvolver a nossa economia. Portanto, há esquecimento. O regulamento de utilização dos lotes tem que ser... Quando foram vendidos, só para tem que haver reversão, por favor. Quando foram vendidos esses lotes? Mas, qual foi a gestão da Marária quando venderam esses lotes? Eu quero saber que andamos há 12 anos estagnados, parados, e o que é verdade é uma coisa, é que o tempo em política paga-se foi na gestão da PSD que foram vendidos temos estado a pagar a perda de oportunidades, a perda de trabalho, a perda de capacidade de evoluir, de ampliar, temos estado a pagar agora porque o tempo em política paga-se com qualidade de vida. E é isso que estamos a pagar. É falta de creche, é falta de parques industriais, é falta de mobilidade, é falta de transportes, é falta de educação. Eu diria falta de tudo, mas com certeza é um exagero. Mas se não é tudo, é falta de quase tudo. Vamos avançar para o próximo tema e neste caso vai ser a saúde. Que soluções é que propõem para melhorar o acesso à saúde no concelho, sobretudo nos cuidados primários e hospitalares? Vamos fazer por ordem desta vez. Comece por Hélio Fazendeiro. Bom, nós vamos dar continuidade àquilo que é os investimentos que estão em curso na Unidade de Saúde Familiar. Vamos perceber se é necessário trabalhar articuladamente, em primeiro lugar, porque a saúde é uma competência do Estado Central, em que as câmaras municipais colaboram. E vamos dar continuidade àquilo que é o projeto que hoje existe da construção da Unidade de Saúde Familiar, da nova Unidade de Saúde Familiar, e vamos perceber se é necessário, articuladamente com as entidades da saúde, abrir uma nova no espaço urbano para dar resposta. Mas depois vamos continuar a investir, como temos feito, naquilo que é a saúde de proximidade, nomeadamente das extensões de saúde nas aldeias e na requalificação das extensões de saúde das aldeias, para que o Estado Central consiga garantir, ou melhor, que nós consigamos garantir ao Estado Central as condições necessárias para que os profissionais de saúde continuem a deslocar-se e continuem a prestar saúde de qualidade. Isso consegue-se com mais recursos humanos ou com mais meios físicos? Do ponto de vista do município, a nossa responsabilidade, ou aquilo que nós podemos contribuir, é dar resposta àquilo que são as condições físicas, porque não compete ao município, não há condições para o município contratar os profissionais de saúde. Isso é uma responsabilidade do Serviço Nacional de Saúde e nós vamos reivindicar e vamos exigir, naturalmente, os profissionais necessários para assegurar a qualidade da saúde dos nossos territórios, nomeadamente das aldeias, que é onde se coloca mais essa Como é que a CDU vê esta questão, também num concelho em que há 287 idosos por cada 100 jovens? Peço desculpa, pode repetir? Como é que a CDU olha para a saúde? O que é que acha que são as melhores propostas para proporcionar um melhor acesso? O Partido Socialista aceitou de mãos abertas e de forma muito bem disposta, diria, a descentralização de competências na área da saúde, mas não só. Na nossa opinião, fez mal na altura, devia ter resistido, como outros municípios resistiram, até porque isso permitiu
junto do Governo, uma capacidade reivindicativa que na altura era indispensável e ainda hoje é, porque esta descentralização de competências, aquilo que está revelado no plano da saúde, da educação, da ação social, é que o Governo, o Estado Central, transferiu para as autarquias os encargos e o ónus do mau funcionamento dos serviços públicos é resultado do desinvestimento por parte do Governo, e as autarquias hoje têm de desviar recursos daquelas que são as suas atribuições e competências legalmente previstas para atender a essa descentralização de competências. No plano da saúde, aquilo que nos parece fundamental, por um lado, é criar e dinamizar o Conselho Municipal de Saúde. Ele não está criado, ou pelo menos se existe, ninguém dá conta dele, bem, e é fundamental para desenhar e para apontar as prioridades. Bem, já indicou uma medida muito concreta. Eduardo Cavaco, qual é a visão? Essa questão, até porque estou ligado à Faculdade de Ciências da Saúde, conheço a realidade da cidade e do Conselho. Uma das nossas primeiras medidas será, junto do Governo Central, tentar que haja uma requalificação do nosso centro de saúde. Todos aqueles que nos estão a ouvir, que nos estão a ver, é degradante ver como é que os utentes são recebidos no nosso centro de saúde. O nosso centro de saúde está muito degradado e não parece um centro de saúde de 2025. E como tal, é urgente ou criar um centro de saúde novo, ou então requalificar com dignidade para que possamos receber todos os utentes no centro de saúde. Ao mesmo tempo, vamos lançar uma rede e um trabalho de equipa com as associações que existem na cidade, que é um conselho associativo e que estão ligadas ao setor da saúde e à área social. E isto pode ajudar na prevenção, porque um conselho consegue-se transformar num conselho do futuro, onde a prevenção tem uma nota dominante. E esta nota dominante passa pela envolvência dos nossos estudantes de cursos ligados à área da saúde, em equipas multidisciplinares, que podem promover mais literacia em saúde, que podem chegar mais próximo dos nossos idosos. Nós temos uma população envelhecida que precisa de uma palavra de conforto, precisa de um carinho, precisa de uma atenção especial. Eu volto também a pegar que nós vamos fazer. Nas freguesias que estão mais deslocadas, porque factualmente há freguesias que estão a 1 hora de distância do centro. Sim, do centro essa é uma questão. Muitas vezes é preciso escutar as pessoas no terreno e perceber de saúde à periferia. Quais é que são os seus anseios e aquilo que elas precisam. E como tal, toda esta rede de saúde será construída em articulação com unidades móveis que se vão deslocar não só aos postos de saúde que existem nas freguesias, mas também vão aos lugares mais recônditos do nosso concelho, onde muitas vezes não chega nem um enfermeiro nem um médico, e isso é fundamental para que as pessoas sintam segurança. A segurança, através da saúde, consegue-se levando a saúde às pessoas. Muito bem. Luciana, a mesma questão. É claro, é sem dúvida que sem saúde ninguém consegue fazer nada. E para as medidas da saúde, até por curiosidade, tenho aqui uma situação que me pergunta a mim própria e que iremos tentar perceber que chegou algum feedback já há algum tempo, que temos no nosso Conselho uma instituição com um projeto aprovado, pronto para ser executado, de unidade de continuados, e que estava pronto para abrir, mas por questões financeiras não conseguiu, e queria perceber, reunir após esta situação toda, perceber porque é que não foi aberto, porque faz parte da saúde, criava emprego, temos a medicina, que a nossa média de medicina é exigente, portanto temos bons profissionais que têm que se ausentar, criava emprego a enfermeiros, a médicos, às várias categorias, mas nós como medida temos aqui garantir que os cidadãos todos terão acesso aos cuidados de saúde. Também está na nossa medida ao carro móvel, exatamente, aumentar a mobilidade do transporte dos centros de saúde móveis que se deslocam às freguesias mais isoladas e mesmo às pessoas que vivem isoladas da freguesia. Já temos um serviço que faz isso, que é a Mutualista da Covilhã, mas na sua visão seria sempre bem-vindo. Tem que se ampliar, porque não se chegará a todo o sítio. E sim, criar aqui protocolos com essas instituições que já têm esse serviço e ampliá-lo. Também vamos continuar a apoiar o aumento das instituições privadas, porque um hospital
fica lotado. Vamos continuar a apoiar, vai criar também emprego e dar uma resposta mais rápida à população. Jorge Simões, diga. A privatização da saúde. Aliás, eu fiquei muito satisfeito que o CDS... Não é privatização da saúde, nós temos o SNS... Quando o CDS e o PSD votaram contra a criação do Serviço Nacional de Saúde. É sempre bom registrar. Não, é importante, mas o Sr. ainda não viu as urgências, como é que às vezes estão lotadas e horas à espera. E nós vemos na televisão, Faro e afins, o quanto 12 horas, 20 e tal horas à espera. O SNS dos meios humanos e financeiros que respondam às necessidades da população. Mas não tem respondido. O Partido Chega tem uma visão também muito concreta sobre isso. Mas eu ainda não concluí. Posso concluir? Sim, Luciana, pode concluir. Também a higiene oral tem sido um bocado privada, não é? E temos que apoiar, nós temos como oferecer às crianças até aos 12 anos, queremos oferecer um cheque dentista. Também não deixando de fora, o que muita gente não fala e há uma grande preocupação, a saúde mental, a parte psicológica. Queremos criar um gabinete de apoio à saúde mental e protocolando aqui, através da universidade, termos esse apoio, porque a população está... Há pessoas que sofrem dessa patologia, mas não têm apoio e precisam, e é preciso termos atenção especial também a esse problema, porque é um problema. Olha, uma coisa que a CDU não vai fazer é criar seguros de saúde privados, como propõe ali o candidato do PSD, porque o SNS é o melhor seguro, de saúde e é esse que nós devemos defender com unhas e dentes. Jorge, tem que me deixar a mim dizer isso. As soluções que propõem melhorar o acesso à saúde. Mas podia-se esquecer dessa proposta, porque entretanto ela parece que desapareceu. Não, e começo mesmo por dizer que corroboro completamente com as suas palavras, porque eu acho que é extremamente importante o Serviço Nacional de Saúde, que é fundamental para a população, para Portugal, e que deve ser mais atrativo, seja para quem lá trabalha, seja para os utentes que necessitam dele. Mas, face aos anos que se tem arrastado de esquecimento do Serviço Nacional de Saúde, temos que concordar que o Serviço Nacional de Saúde tem lacunas, tem problemas. Tem problemas? Reconhece que sim. Mas o privado não resolve. Espera lá, eu estou a dizer que reconhece que o Serviço Nacional de Saúde tem problemas, tem lacunas. Todos os dias, sem dúvida. O privado é que não resolve. E, depois do Francisco ter dito que temos 287 idosos por cada 100 jovens no nosso Conselho, temos cada vez uma população mais idosa, é natural que a gente tenha que ter uma atitude preventiva e de começar a resolver o problema. E um serviço, e contratualizar um seguro de saúde municipal não é substituir o Serviço Nacional de Saúde, é complementar o Serviço Nacional de Saúde numa atitude de, primeiro, numa cultura de prevenção aos mais idosos, consultas de prevenção. Por outro lado, também facilitar consultas da especialidade, que normalmente têm muito atraso e são difíceis de obter junto do Serviço Nacional de Saúde. Vai permitir, mas isso é desviar recursos da autarquia para o negócio privado da doença. Quem diz assim que a contratualização do seguro não pode ser... Aqui o PS também fez, ao doar terrenos a um grupo privado da saúde. E há cidades que o seguro construir o hospital privado. Está contratualizado com o Estado, Permita-me com só hospitais do Estado. Queria só tirar uma questão. Sim, também vou passar a palavra à Luciana. Por causa da controvérsia do Serviço Nacional de Saúde. O negócio privado da saúde existe, mas tem que ser com os recursos deles. Porque os calços do meu pai também são um homem, não é? O meu negócio são as pessoas. Que investam o dinheiro deles, não é? Mas o meu negócio são as pessoas. Estão à espera é servir as pessoas da melhor maneira e dar às pessoas a capacidade e a possibilidade de tratarem da sua saúde, de ter uma saúde preventiva e de terem consultas da especialidade, exames a tempo e horas, para poderem... Mas não viu o que aconteceu em medidas explícitas. Para a Luciana também queria acrescentar, mas eu também vou dar a palavra ao Luciano. Se me permite. Também com medidas prioritárias, porque a nossa saúde e bem-estar é importante ter metas aumentadas. O Jorge já disse quais eram, mas pode acrescentar para terminar. Claro, senão, ó Francisco. E qualidade de cuidados. Queremos reforçar o apoio à rede de cuidados primários, garantindo médicos de família. Queremos criar unidades móveis de saúde para as freguesias, incentivar a criação de um centro universitário envolvendo a universidade na área da saúde, lançar um programa de promoção de saúde mental, que é muito importante, em função de todos estes tempos conturbados que passamos, e envelhecimento ativo
com linhas de apoio e ações comunitárias e uma ambição ainda de ter um centro integrado de saúde de montanha, digamos, para atletas de alto rendimento e para outras, com outras características, com outra finalidade. Vamos só ouvir, mas estas serão algumas das medidas prioritárias. Há outras, mas estas são há outras, certamente, porque é natural todas que a saúde seja um pilar fundamental com metas para ser estruturado. Certo, mas com metas diferentes, Jorge. Já iremos terminar. E prazos para ser executado. Já iremos terminar. A Luciana queria acrescentar algo. Se o senhor tiver um problema de dermatologia, de ortopedia, que seja urgente, o senhor vai aonde? O SNS, não tenho seguro de vai ao SNS privado. e sujeita-se a estar um ano à espera da consulta? SNS, fui operado a uma hérnia discal há mais de 25 anos. O senhor tiver um problema de dermatologia urgente, vai às urgências. Você tem acesso logo à consulta direta? Há especialidades que nós sabemos que são anos. Você vai ao particular. Não estou a desvalorizar o SNS, atenção. Agora, é assim, sabemos que é um problema, sabemos que o SNS tem um problema e não cabe às autarquias resolver esse problema porque é nacional, não é? Sabemos que encerram obstetrícias. Não ter recursos para ir ao privado, como faz? O SNS tem que dar resposta e nós, enquanto autarcas, temos que exigir... Mas não tem dado, o certo é que não tem dado. Eu tenho recorrido ao privado, o autarca não é dizer ao cidadão, olha, o SNS não responde... Não, nem toda a gente pode ir, nem toda a gente pode ir, infelizmente. É exigir, junto ao Poder Central, o reforço do SNS, porque é isso que está na nossa Constituição. Então, enquanto vem e não vem, as pessoas ficam à espera de consultas. Estamos a falar da realidade. Eu estou a falar esta é a realidade. Não é um panorama do ideal, daquilo que devia ser e que o SNS devia responder atempadamente a todos e que todos devíamos ter os mesmos direitos. O problema é que não está. Não é uma situação de autarquia, é uma situação governamental, mas o que é certo é que no caráter de urgência, preciso de um especialista, vão para a urgência à espera do dermatologista. O PSD do CDS estão a destruir ainda mais o SNS. Do que encontraram. Exatamente. Ainda mais. Só para terminarmos este tema, só para saber a visão do Partido Socialista sobre esta... Eu já falei sobre a saúde, mas posso acrescentar... Sim, é só mesmo para... Posso acrescentar, sem prejuízo do tempo, entrando no debate... acho o seguinte, acho que objetivamente eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde. Obviamente, é apenas em urgência. É melhor ler o programa bem. De saúde privada são bem-vindos ao Conselho da Covilhã. Aliás, nós temos neste momento 2 unidades a serem construídas de saúde privada e faz falta, no sentido em que temos uma faixa da população que privilegia isto. Agora, não tenhamos dúvida nenhuma que a base, mesmo de seguros de saúde, acaba no limite, depois de terminar o plafond, a ser o SNS, e que significa que aquilo que a Câmara Municipal, do meu ponto de vista, se deve empenhar, não é em contratualizar seguros de saúde, aquilo que nós nos devemos empenhar é garantir que o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente a ULS Cova da Beira, da qual fazem parte as unidades de saúde da Covilhã, funciona bem, com gente, com recursos, com meios, com especialidades e com capacidade de resposta. E isso é aquilo que nós entendemos que a Câmara Municipal tem que fazer. Vai garantir isso ou privatizar os USS? Temos que terminar esta parte da saúde. Vamos avançar para o próximo tema, que é do interesse de todos. Aliás, nós até falámos neste debate logo na questão dos incêndios. Este ano foi, de facto, trágico para o país, inclusivamente para a Cova da Beira, mas vamos pegar concretamente onde a Covilhã está colocada, que é na Serra da Estrela. Há medidas para preservar a Serra da Estrela e reduzir o impacto dos incêndios florestais. Desta vez vou começar pelo lado direito, Jorge Simões. Claro que sim, que há medidas. Não há medidas. E quais são? É obrigatório haver medidas. Ou seja, ao longo destes anos não se tem feito, digamos, uma intervenção em termos de prevenção à floresta e no território. O que é que significa? Que chegamos sempre à conclusão que os incêndios é uma inevitabilidade e é uma fatalidade. E não é bem. Incêndios vai haver sempre e área ardida também vai haver sempre. Vamos perceber em que quantidade é que é essa área ardida. Qual o número de hectares ou de território que arde ou que deveria arder e que arde. E essa é a razão porque eu tenho um plano de pós-incêndio e tenho um plano para, digamos, a revitalização e a recuperação das áreas ardidas ao longo da legislatura dos 4 anos. E isso implica obras de emergência contra a erosão e estabilização de linhas de água, implica licenciamento via verde
para as primeiras habitações danificadas ainda, o apoio técnico agrícola na recuperação de solos, porque é importante voltarmos a ter solos agrícolas dentro destas manchas que foram ardidas, e reposição de colmeias e pomares, e para os 4 anos da legislatura prevejo uns mosaicos agroflorestais e o programa Pastores da Estrela, de modo a reduzir a carga de combustível, a conversão para a floresta mista e cooperativa de biomassa. Isto está tudo escrito, Francisco. Isto está escrito há muitos anos. O que eu digo não é novidade para ninguém. Isto está escrito, reescrito. Agora é preciso é atitude. É quem está no poder político cumpra com as suas obrigações no sentido de fazer a prevenção. A Câmara Municipal da Covilhã tem um Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, que começou tarde, em 2016, demorou 5 anos para aprovar em 2021, e o plano implica uma data de trabalhos e de circunstâncias que deviam ser feitas para fazer prevenção em termos, para além de as pessoas, de sensibilizar as pessoas e dar conhecimentos às pessoas para que, digamos, uma educação, uma literacia de comportamentos, de modo a diminuir o número de ações de fogo. Começa na sensibilização para a prevenção. 90 e tal % dos incêndios são produzidos por, ou 30% ou 40% por gente má, mão criminosa, e os outros por negligência humana. E para isso temos que ter um trabalho de sensibilização às pessoas para mudar os comportamentos. Além disso... Vou pedir ao Jorge que seja também mais breve porque o seu tempo está com mais tempo para além disso, que todos os outros o município candidatos da Covilhã tinha um plano municipal de defesa contra incêndios e tinha uma programação de ações relativas a esse plano, que diria que para o ano 2025 tinha implementação de ações de faixas de gestão de combustível em espaços populacionais, a rede viária florestal, a rede ferro. Eu elencava aqui 13 ou 14 medidas. Não vai ser necessário, Jorge. Porque não foram feitas, não foram produzidas, e nem o orçamento do município contemplava algum valor para isto. Logicamente que há programas, e o Estado teve sempre programa, seja para faixas de combustão junto às estradas, seja para ações de fogo controlado, mas são programas pagas pelo ICNF, que têm outra possibilidade. Serem pagas é uma coisa, existirem é outra. Vou intervir em seu favor até para guardar tempo. E executar é outra coisa. Muito bem, vou intervir a seu favor para guardar tempo para a sua próxima intervenção. Faço a mesma questão à Luciana. É possível salvar a Serra da Estrela? É possível salvar a Serra da Estrela, sim, tem que haver trabalho, não é? E então nós até como medidas é reunir com a proteção, ter medidas para reformular o gabinete da Covilhã, da Proteção Civil, porque envolve muitos meios e que não são só os bombeiros. A serra precisa ser feita de ardida, precisa ter sido toda replantada, é importante que haja natureza, limpeza. Sim, eu estava a perguntar salvar, neste caso já não é salvar, é infelizmente, não é? Temos que replantar, não é? A limpeza, tem que ser feita a limpeza das florestas, porque há muitos anos, eu lembro-me bem quando era miúda, que havia os guardas florestais e mesmo o gado, atualmente até já se fala, há zonas em Espanha, há zonas que há as cabras sapadoras, que há projetos que apoiam nesse âmbito, e nós temos como medida também reunir com os bombeiros, continuar a implementação da aldeia de segura também, porque a nossa serra tem muito para desenvolver. Mas é uma zona que é também turística, só na parte da neve. Mas só terá para ser desenvolvido se não for destruído. Está destruído e até a neve, não neva tanto nesta zona, também as árvores também puxam a neve, não é? E então tem que haver aqui um conjunto de medidas a tomar para que haja reflorestação, para que haja depósitos de água em pontos estratégicos com acesso aos bombeiros no caso de incêndio, porque os incêndios é inevitável poder alguma vez deixar de haver, não é? Mas com estas dimensões, com estas proporções, se houver um bom trabalho de limpeza, manutenção, postos de água, de certeza absoluta que não vai acontecer as tragédias que têm acontecido até aqui. Basta olharmos há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, 20, se calhar não havia, e tem tendência a piorar, até porque o nosso clima também está a ficar cada vez mais quente, mais seco, e estas medidas também temos que ter todas em conta ao implementar. Também será uma ideia que não menos importante, a implementação de torres de vigilância, e até em parceria com a universidade, é uma questão, porque os drones também podem prevenir, termos visualização do que está a passar e proteger.
Muito bem. Eduardo Cavaco, a mesma questão. Sim, esta é uma questão fundamental e importante na nossa candidatura. E como tal, nós temos 3 tópicos que são fundamentais. Educação, prevenção e coordenação. Dentro da educação é preciso sensibilizar as nossas crianças para esta problemática. É através da educação que nós construímos uma cultura e uma comunidade mais preparada para estes desafios. E como tal, nós temos programas concretos de sensibilização junto das nossas crianças. Ao mesmo tempo, vamos criar estufas onde as crianças vão plantar as bolotas e as espécies que são Mas menos essas estufas inflamáveis. na Serra da Estrela? Não, estufas nas nossas freguesias e na sede de concelho, onde as espécies de árvores que são menos inflamáveis vão ser plantadas, vão ser cuidadas pelas crianças e depois plantadas nesses círculos de proteção junto das nossas freguesias, porque é preciso reordenar também a floresta no sentido de precaver estes grandes incêndios. Por outro lado, vamos ter equipas de sapadores florestais que vão fazer também esta limpeza e esta prevenção, que é fundamental para precaver os incêndios. Ao nível da coordenação, é fundamental que haja uma boa coordenação em situações de emergência. E isso muitas vezes pode facilitar e mudar a forma como os incêndios se alastram e destroem o nosso território. Por outro lado, queria ainda dizer que a colocação de mais depósitos de água é fundamental na altura que eles acontecem, porque se não tivermos depósitos de água é muito difícil controlar o incêndio em determinadas regiões. Não chegam aos meios aéreos. Que nós temos conhecimento que é possível travar os incêndios. E isto é conversando com as pessoas que estão no terreno, conhecem o território, e essas pessoas têm que ser envolvidas nestas situações, não só de prevenção, mas também na altura da emergência, que é preciso que haja uma boa coordenação. Volto a repetir, educação, prevenção e coordenação são fundamentais para que possamos ter um concelho com menos incêndios, ou livre de incêndios, porque isso traz mais verde e traz mais saúde às populações e menos aflições. Jorge Feiel, o que tem a dizer sobre a revitalização da Serra da Estrela? Olha, de acordo com a Pordata, nos últimos 10 anos nós tivemos 72,1 incêndios. E 2 desses incêndios queimaram mais de 10% do território. E, portanto, nós temos um problema. Temos um problema e é preciso atacar esse problema. Como é que se resolve? A autarquia tem tomado algumas medidas, mas tardiamente. Estamos agora a construir pontos de água. Temos poucos, mas de grande dimensão no nosso território. Exatamente. Em termos de número de incêndios, nós estamos acima da média. 72,1 incêndios. Ignições são menos, mas são de grande dimensão E porquê? Porque precisamos eu estava a dizer, a autarquia tomou algumas medidas, mas tardiamente. Nós estamos agora a avançar com depósitos de água em pontos estratégicos que deviam já deviam estar construídos. Olha, com certeza daria uma boa ajuda no combate ao incêndio que nós tivemos. Isto é como casa roubada, trancas à porta. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, é preciso avançar, é preciso tomar medidas. Sapadores florestais, nós precisamos, a autarquia, o protocolo com as associações... Nessa parte estão todos têm sapadores florestais. Estamos de acordo, sim, creio eu. Associações de sapadores florestais têm brigadas, a autarquia é preciso, venha quem vier, é preciso continuar esse apoio, reforçar esse apoio, criar mais brigadas de sapadores florestais, mas também melhorar os salários desses trabalhadores, que são muito baixos, não é? É preciso ordenamento florestal, diversificação florestal. Ouvi aqui falar em torres de vigilância. Eu ainda me recordo quando o Dr. Vítor Pereira, no âmbito da CIM, falava em videovigilância nas florestas. Bem, isso nunca avançou, não é? Foi uma medida que na altura, enfim, foi o que existe é absolutamente precário. Não é gerido pelas autarquias, é gerido pela comunidade intermunicipal. Mas o que existe é absolutamente precário. E pelas forças de proteção civil. E há uma estreita relação também com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Qual é a Nós precisamos de concluir o cadastro rústico. Exato, conclua, Jorge. Precisamos de concluir o cadastro rústico, perdão. Precisamos de áreas de fogo controlado, faixas de gestão de combustível, de áreas de paisagem integrada, ou seja, isto está tudo previsto, condomínios de aldeia, portanto, isto está tudo previsto, é preciso avançar, porque os passos que têm sido dados têm sido
sempre de forma muito lenta, e depois assistimos à repetição da tragédia ano após ano. E isso não pode acontecer. É evidente que agora temos de intervir, correr contra o tempo, estabilizar os terrenos para evitar que as próximas chuvas contaminem os recursos de água. É preciso apoiar as populações que foram atingidas. E precisamos lançar um grande plano de reflorestação do território com espécies autóctones, evidentemente. Ou seja, nós precisamos de um mosaico florestal que resista o máximo possível, ao fogo. Afinal, está tudo... Ela, qual é? Vamos só... Não há barragem, não temos aerodromo, não temos nada. Agradeço só a oportunidade e aproveito para reforçar um pedido que já tinha feito ao nosso candidato do PSD para tentar influenciar o Governo da República, porque a barragem que é extremamente necessária, não necessariamente só pelos incêndios, mas para o abastecimento de água pública, ela está com uma dotação de 30 milhões de euros no Orçamento de Estado, ou melhor, comprometido no plano de revitalização da Serra da Estrela, que só depende do Orçamento de Estado e é determinante que esse Orçamento de Estado contemple dinheiro para avançar com a barragem. Mas eu gostava de falar daquilo que é, então, a regeneração do espaço ardido, em que já agora só uma pequena percentagem diz respeito ao Parque Natural da Serra da Estrela. Eu, quanto à Serra da Estrela, eu espero que haja disponibilidade do Governo, no seguimento daquilo que aconteceu em governos anteriores, para ouvir aquilo que é as reivindicações da Associação dos Municípios da Serra da Estrela. O município da Covilhã faz parte, com mais 5 municípios, a Associação de Municípios da Serra da Estrela, e nós reivindicamos e nós desejamos que a forma de gestão do Parque Natural da Serra da Estrela seja diferente da forma como acontece hoje, em que os municípios têm uma maior capacidade nessa gestão, e se assim acontecer, nós conseguiremos fazer coisas diferentes. É possível fazer através de que medidas? Como? Isso é possível fazer através de que medidas? Esta alteração, isto é uma alteração legislativa, portanto, isto é uma alteração do modelo de gestão. Hoje o Parque Natural da Serra da Estrela é gerido através da cogestão, é gerido pelo Estado, do ICNF, com uma participação residual daquilo que são as autarquias. Nós defendemos que as autarquias devem ter mais presença nessa gestão e mais preponderância nas decisões tomadas. Mas eu gostaria, olhando para o meu tempo, gostaria de falar daquilo que é a área ardida no Concelho da Covilhã, neste recente incêndio, em que apenas uma pequena percentagem diz respeito ao Parque Natural da Serra da Estrela. E aqui é, de facto, essencial nós avançarmos com equipas próprias de sapadores. Nós temos que, naturalmente, manter os apoios às equipas de sapadores de baldios que existem. O município tem dado esse apoio. Vai para continuar, comigo como Presidente, esse apoio vai continuar. Mas nós temos que criar equipas de sapadores próprios dentro da Câmara Municipal para dar resposta àquilo que são as necessidades e as competências que a Câmara Municipal tem. Depois é necessário também avançar com a rearborização do território através das AIGPs, das Áreas Integradas de Gestão Protegida e Planeada, no fundo, e condomínios da aldeia. Portanto, são dois termos que já aqui foram falados. Nós o que defendemos e que entendemos que deve acontecer é criar valor no território, porque as pessoas têm que retirar valor daquele território. E temos que privilegiar naturalmente aquilo que são os carvalhos, os castanheiros, os medronheiros, mas temos que também respeitar aquilo que é a gestão da paisagem, de modo a garantir que não só está mais limpa, como tem condições de maior resiliência àquilo que são estas catástrofes, que infelizmente são os incêndios, muitas vezes vêm de outros territórios e acabam por entrar no nosso. Portanto, nós, a estratégia que defendemos é também melhorar naquilo que é a prevenção, mas depois também aproveitar esta circunstância para, da UBI, nomeadamente, ganhar competência naquilo que é novas técnicas de combate ao incêndio. Acho que temos condições, do ponto de vista económico, para gerar valor nessa área. Esqueci-me só dois pormenores que são por maiores. Sim, sim. Para não interromper o Jorge, quando ele estiver a falar, ele já pode responder, mas este governo desviou 100 milhões da floresta. Foram 100 milhões de euros que faziam falta para a prevenção dos incêndios florestais. Fazem parte do plano e que não está concluído. O outro por maior. Só que o plano ainda não está concluído. Não, desviou 100 milhões. Não desviou, não está concluída a data. Não, desviaram 100 milhões. Também não limpámos a floresta. O polígrafo já confirmou as declarações do Paulo Raimundo. Isso não é mais 100 milhões foram desviados. O município da Covilhã, o segundo por maior, este ano 70 km de rede primária, o ano passado 63, se não me falha a memória. Portanto, não é exatamente isso assim. O segundo por maior para combater, para prevenir, já fizemos. O segundo por maior para prevenir os incêndios florestais chama-se ocupação humana do território. Sim. Ou seja, a desertificação humana, o despovoamento, é o maior aliado do incêndio e da sua progressão. E nós precisamos de ocupar
Ou seja, precisamos de coesão territorial, que é o que falta também neste município. Muito bem. Ajuda. Meus senhores e minha senhora, vamos avançar para o último tema e agora faço uma questão generalizada. Coloco 3 questões, podem responder pela ordem que acharem melhor. Relativamente à cultura, turismo e identidade, que incentivos é que têm para fixar jovens licenciados na Covilhã? Que políticas para apoiar o empreendedorismo jovem e que apoios para o associativismo têm em mente? E posso começar desta vez por Eduardo Cavaco. Bem, estes são temas que me são muito queridos. Estou ligado ao associativismo há 43 anos. A Covilhã é uma terra de associações e aqui uma palavra de homenagem, de reconhecimento a todos os dirigentes associativos e a todos aqueles que têm vindo a fazer a história da Covilhã através do movimento associativo, que é riquíssimo. Como tal, nós vamos abrir as portas à palavra e ouvir as associações. Há muitos que temos estado a visitar inúmeras associações, precisam das suas sedes requalificadas, legalizadas, precisam de sentir motivação. A autarquia tem aqui uma responsabilidade fundamental junto do movimento associativo em que eles sintam esta motivação. Eu noto que algumas direções e algumas associações estão cansadas e, como tal, é preciso que haja um estímulo. E a autarquia, comigo à frente da Câmara, eu conheço bem o associativismo e nós vamos incentivar essas pessoas a sentir essa motivação para trabalharem em prol. Porque uma cidade, um concelho sem associações é um concelho e uma cidade sem futuro. E costuma-se dizer que estão mais próximas da população, ao fim e ao cabo são estão as dentro da associações população que fazem e muitas vezes trabalhos. São o elo que faz a dinamização social, cultural e muitas vezes desempenham um papel fulcral nesses bairros onde estão instalados. E isto é de manter, de ampliar. Além de que até ao final do mandato vamos melhorar o regulamento de apoio ao associativismo e duplicar as verbas disponíveis para as associações. Queremos também reconhecer o papel do dirigente associativo. Ao nível da cultura, é uma área que também me é muito querida e subejamente sabem as minhas posições. Nós temos um plano concreto, um plano que vai de encontro não só aos agentes culturais profissionais, mas também amadores, em que o nosso Conselho dá cartas aos outros. A Covilhã, a autarquia tem a responsabilidade de vamos criar um gabinete que vai apoiar nos concursos, nas candidaturas, na capacitação de ir buscarmos mais fundos para que haja mais produção artística. Mas esta produção artística não pode ter as portas fechadas no teatro municipal. O regulamento do teatro municipal é para ser revisto e o teatro municipal tem que estar ao serviço da população e do povo e não de uma elite. Não pode ter uma programação de 4 dias, é preciso mais recursos humanos e é preciso que o teatro possa abrir as portas à cultura de uma forma transversal a todas as faixas etárias e a todos os estratos sociais, porque a cultura precisa ser descentralizada, não se pode centrar no teatro e por isso nós temos um programa de residências artísticas junto das nossas freguesias, onde vamos levar a cultura. Ao mesmo tempo, vamos disponibilizar um autocarro, disponibilizar um autocarro para trazer as pessoas das freguesias também à cidade, porque há determinados espetáculos que têm que ser realizados no nosso teatro municipal. Associativismo merece mais. Cultura merece mais. E a outra questão? O empreendedorismo jovem. O empreendedorismo é fundamental. Hoje, sem empreendedorismo, a sociedade não se pode desenvolver. E, como tal, eu tenho um carinho particular e especial pelo empreendedorismo. Fui responsável, na altura, quando fizemos o mestrado em Ciências Biomédicas, é uma das cadeiras obrigatórias, a única obrigatória no mestrado, no primeiro ano, empreendedorismo tecnológico. Tenho desenvolvido vários concursos e trabalhado em proximidade com o Bubi Medical, que digamos que é uma incubadora de startups, spin-offs ligadas à saúde. Conheço bem por dentro e por fora e, como tal, temos projetos concretos para lançar concursos juntos, desde logo das nossas crianças, a torná-las empreendedoras. Elas têm que perceber que podem construir o seu próprio emprego. E quem me está a ouvir sabe que muitas vezes é dessa forma que também contribuímos para as nossas cidades e para as nossas regiões se tornem economicamente mais enriquecidas. Porque esse também é um dos nossos objetivos, é tornar os salários médios, aumentar o salário médio dos trabalhadores que habitam este território, porque é dessa forma que construímos uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais feliz. Mais empregos, melhores salários, mais habitação, mais creches e mais parques verdes
e mais árvores. Vamos intercalar agora esta questão. Luciana Leitão, a mesma questão e recorte, porque ao fim e ao cabo são 3. Que incentivos para fixar jovens licenciados na Covilhã? Que políticas para apoiar o empreendedorismo jovem? E se o associativismo também merece mais apoio pela visão do Chega? Eu aqui até começo por dizer que uma das nossas medidas é mesmo abrir as portas do Teatro Municipal às escolas, às associações culturais, à Universidade da Beira Interior, para poderem ter espaço de formação. Os festivais de tuna estão proibidos lá, sabia disso? As tunas académicas, que são uma riqueza em que temos 6 na Universidade da Beira Interior, as tunas académicas foram proibidas de fazer os festivais de tunas. Não quer dizer que não desenvolvam outros projetos, as tunas lá, mas os festivais de tunas estão estritamente proibidos no teatro. É lamentável. Também não tem sido possível realizar o Teatro Ubi, o Festival de Já Teatro não vou falar do Festival de Teatro Universitário, bem como outros festivais que acontecem na cidade, em que muitas vezes não têm a resposta. Mas por falta de equipa, sobretudo. Há falta de estratégia, há falta de visão para o teatro, mas como eu dizia, o teatro não encerra em si a cultura. A cultura é muito mais do que o nosso teatro, embora Exatamente. Este seja digamos, um ponto nevrálgico no desenvolvimento cultural dos agentes culturais e da cidade e do concelho. Essa Luciana também partilha dessa opinião. Sim, faça favor. Todos sabemos que foi um grande investimento a remodelação do... Tenho que interromper. Foi um investimento de 5 milhões em que muitas das salas não podem ser utilizadas e o próprio terraço, eu pedi o terraço para realizar espetáculos no verão ao ar livre, está inutilizado. Não tem condições de segurança, uma obra custou 5 milhões e o terraço não pode ser utilizado. Como é que se faz uma obra de requalificação com o investimento de dinheiros públicos, com a promessa de uma biblioteca, de mais salas para se trabalhar e depois falta toda, por exemplo, um serviço educativo? Isso é um tema que limita o desenvolvimento da cultura, não é? Esta situação. E então, portanto, nós queremos, como medida, abrir as portas, mas também não só dentro, trazer espetáculos de várias diversidades, teatro, humor, porque as famílias também ao fim de semana, é do conhecimento de todos, na Covilhã o que é que se faz um fim de semana em família? Pouco ou nada, Nós não há temos atividades. O Parque da Cidade vai trazer uma nova dinâmica para as famílias poderem levar as crianças, poderem levar os seus animais, fazer desporto, andar de bicicleta. Esta questão da Luciana é também curiosa de alguma parte, ou seja, apostar mais no talento que vem de fora. No que vem de fora e nos que temos cá. E no na local, universidade tem enorme talento, há alunos com enorme talento que podemos oferecer o espaço e promover até profissões, incentivar para que eles consigam desenvolver e mostrar as capacidades deles. Não é? Muito bem. E perguntava também... Mas eu aqui ainda não terminei, porque eu acho que também o desenvolvimento e a cultura não passa só dentro do Teatro Municipal, também é feito fora. E quando digo fora, não digo só a cidade, digo as freguesias. Porque as freguesias, todas as festas tradicionais estão a população está envelhecida, estão a terminar. Hoje em dia, poucas festas religiosas se têm mantido, a tradição tem acabado e nós também temos que, a Câmara como município tem o dever de apoiar, ajudar, porque ajuda as pessoas a encontrarem-se culturalmente, ajuda as pessoas a encontrarem-se para terem qualidade de vida também e é com a cultura que a gente desenvolve, é com a cultura que a gente aprende. Essa mesma visão aplica-se ao associativismo, sendo também o segundo concelho do país com mais associações? Sim. Temos que expandir, temos que dar a oportunidade a todos e só com a cultura é que a gente consegue desenvolver e ter qualidade de vida, abrir aqui, desenvolver também projetos, expandir, porque nós temos muitos produtos, a lã que está esquecida, pode dar aqui uma abrangente aos alunos, reinventarem produtos feitos com a lã, promover os produtos que nós temos de bom, o queijo, muitas coisas. A xerovia. Já daria para fixar mais jovens na Covilhã? Podem fazer a criação de emprego deles, com o desenvolvimento e uma boa... E certamente as startups também servem. Exatamente, certamente que vai criar emprego, vai atrair turismo, porque as pessoas também se deslocam a outras localidades por tradições que lá há, não é? Seja gastronómicas, seja de
outros produtos quaisquer, e assim também se torna atrativa também a nossa cidade. Podemos deixar o convite para visitarem a nossa cidade a partir de amanhã. Temos 4 dias o Festival da Xerovia, que atrai milhares de visitantes e onde há mais de 500, 1000 receitas a partir da xerovia, que para quem nos está a ouvir e não conhece, a xerovia é uma raiz, também temos que promover fora, também temos que promover os produtos regionais também nas freguesias, claro. Não podemos só centrar na Covilhã, porque a Covilhã não é só Sim, a mas cidade. Nós temos vários festivais temáticos. E uma das nossas medidas é promover também no Ferro, por exemplo, temos a Festa da Cereja, que também precisa de ser impulsionada, como tendo um dos maiores cerejais, fica no Concelho da Covilhã. Faço esta questão agora ao Jorge Fael. Visão, incentivos para fixar jovens, políticas de apoio para o empreendedorismo jovem. Portugal e a Covilhã não têm falta de empreendedorismo. Eu já disse, nós temos mais de 5 mil microempresas. Portanto, isso é o maior exemplo do empreendedorismo. Agora, nós precisamos de empreendedorismo coletivo. Aliás, boa parte das criações, hoje estou-me a lembrar, por exemplo, da Via Verde, estou-me a lembrar, por exemplo, do cartão pré-pago do telemóvel, foi empreendedorismo coletivo, saiu da Universidade de Aveiro, foram startups que foram criadas a partir da Universidade de Aveiro. Portanto, nós precisamos desse empreendedorismo coletivo. Temos uma Universidade de Excelência e parece-me que é obrigatório, e creio que aqui estaremos todos de acordo, é obrigatório trabalhar com a Universidade da Beira Interior nesse aspecto. Ou seja, ligar os licenciados, os mestrandos, os doutorados à base económica que existe na cidade e que felizmente... Transferência de conhecimento, de tecnologia, o Bimedical, o Parcourbis precisa levar uma volta. Na nossa perspectiva, o Parcourbis hoje não responde... O que é que falta, no seu entender? Olha, falta dinâmica e falta visão e ambição. E falta projeto. E, portanto, é preciso imprimir uma nova dinâmica completamente, diametralmente oposta àquela que neste momento está a ser seguida. Aliás, há coisas em que às vezes eu fico com a sensação, posso estar a ser injusto, mas às vezes fico com a sensação que se a Câmara não existisse não fazia falta nenhuma. Porque nós temos dinâmica empresarial, temos dinâmica cultural e associativa. Relativamente às associações, a CDU também tem estado a reunir com as diversas coletividades e há uma das medidas que a nós nos parece importante, que já aqui foi mencionada, que é reforçar o gabinete do associativismo, que permita formação aos dirigentes associativos, permita estimular novos dirigentes associativos, que permita elaborar candidaturas a fundos nacionais ou outros, e nós propomos, a CDU tem uma medida que defende há muitos anos, que é a devolução do IMI às coletividades. Apenas as coletividades que têm estatuto de utilidade pública estão isentas de imposto municipal de imóveis. Aquilo que nós propomos é que, independentemente do estatuto de utilidade pública, porque nem sempre preenche os critérios, a autarquia que recebe esse imposto municipal de imóveis devolva esse IMI às coletividades. E às vezes são 600, são 700 euros, mas que é uma receita superior àquilo que, por exemplo, obtêm dos sócios. Mas há diferença, porque a autarquia às vezes ajuda a pagar rendas a quem tem senhorio, e o senhorio é que paga o IMI, portanto essas pessoas ficam beneficiadas porque é-lhes apoiado na renda, enquanto os outros têm a sede própria, recebem pelo associativismo e entregam pelo IMI ao Estado, além das viaturas e do imóvel. Quer dizer, recebem para um lado e devolvem para outro. Essa tem sido uma reivindicação das coletividades. E no plano cultural houve avanços, houve um eclipse cultural que fez a gestão do PSD, Carlos Pinto. Isso creio que quem tem memória recordar-se-á tristemente desse eclipse cultural, com a gestão do Partido Socialista e, sobretudo, com a reabertura do Teatro Municipal da Covilhã. Há um antes e um depois do Teatro Municipal da Covilhã. Precisa de mais abertura à cidade, sem dúvida nenhuma. Agora, há uma coisa que para nós é crucial, é a descentralização cultural. Mais 15 segundos. Descentralização cultural. E nós propomos programas de dinamização cultural com as freguesias. Tal como a autarquia protocola o investimento numa estrada, num centro interpretativo, o que seja, nós precisamos de protocolar Jorge, programas de dinamização cultural. Muito obrigado. As mesmas 3 questões para o Jorge Simões. Francisco, se me permite, eu acho que já ouviu o suficiente e eu gostaria de focar um
um assunto que é uma preocupação minha, mas que não é uma preocupação minha, é uma preocupação de todos os covilhanenses. Se o tempo permitir, esteja à vontade. Que é o facto de que há 12 anos para cá o Partido Socialista, o Executivo que está nesta Câmara, anda a falar em baixar a água aos covilhanenses. A fatura da água aos covilhanenses é uma fatura penosa, que penaliza muito as famílias, principalmente as mais humildes, e que tem um peso muito grande no custo fixo da vida das famílias. Seja pelo saneamento, seja também pelo valor da água. E eu gostaria de, hoje, aqui, dizer que se tem parado a fatura da água, todos os candidatos deixaram de falar em baixar o valor da fatura da água, jamais ninguém falou em baixar a fatura da água. Estou a seguir as perguntas, mas tenho cá. Acantonaram-se à ideia do resgate, ou seja, o município entrou em colisão, em rota de colisão com a empresa ADC, a empresa das Águas da Serra, onde o município detém 30%, e função da circunstância do resgate... A Águas da Covilhã está a exigir à Câmara 11 milhões. A preços correntes é um valor ainda maior. E essa circunstância faz com que se esquecesse a diminuição da fatura da água. E ninguém fala na fatura da água. Vou só recordar a questão que está a defender que isso também possa ser uma medida para é uma medida minha, uma proposta que lhe dou em primeira mão, já, hoje, aqui, que é... Mas está aqui, se não houver... temos. Ô, Luciana, vai ter tempo, diga a sua. Se não houver, digamos, negociação com a empresa, avançaremos na mesma com o resgate juridicamente sólido e que seja financeiramente responsável, sempre com transparência. Para falarmos de saneamento. Mas a fatura da água, a fatura tem água, tem a componente da água. E em relação à gestão da água, consideramos que a gestão da água também tem que ser melhorada em termos da gestão do município, seja em eficiência e em eficácia. O que é que eu quero dizer? Que irei, junto do parceiro da empresa municipal, da ADC, vou fazer uma auditoria independente ao contrato e à rede de abastecimento da água. Porquê? Se o parceiro lhe garantir uma redução rápida de perdas e investimento em baixar a fatura, renegociaremos em benefício do município. E o que é que eu quero dizer com uma redução rápida de perdas? É que o Conselho da Covilhã, o indicador de água não faturada é de quase 24%. Um quarto da água não se consome, é perdida. Vamos ter que O que é que eu quero dizer aqui? Numa média aritmética temos 24% de água é perdida. Mas isso tem consumos não faturados, tem perdas aparentes e perdas reais. A perda real são 60 litros. 24% de água não é faturada. A perda real são 60 litros por ramal. Licença que o meu tempo vai ao ar e não consigo dizer o resto. O que eu quero dizer é que a correção rápida de perdas traz benefícios para os municípios, seja tarifas mais justas e estabilidade, menos interrupção e danos na condutas, melhor qualidade de serviço. Temos mesmo que terminar, que já ficou sem permita-me então terminar só para dizer permitir, porque o seu tempo já passou. Dê-me a licença para acabar mas eu interrompi. A proposta que interrompeu. Muito bem, exclusivamente. Se a renegociação com a ADC, com o privado, não permitir beneficiar o município, assume o compromisso com os covilhanenses de que no próximo mandato iremos reduzir a fatura da água aos consumidores através da devolução dos lucros obtidos na empresa municipal ADC, do qual resulta a participação societária do município, que é de 51% do capital da ADC, e estes créditos calculados na proporção de valores serão deduzidos nas faturas de janeiro e julho de cada ano. Mais ninguém quer baixar a água. Muito bem. Também o custo mensal dos contadores será progressivamente reduzido até à sua total eliminação, vindo também a ser eliminado o custo da instalação. Esta é a proposta da minha candidatura, da candidatura do PSD, para baixar o custo da água no município da Covilhã. Depois também vamos ter um minuto final, Hélio Fazendeiro. Não sei se quer aproveitar para comentar esta questão ou responder desde já. 10 segundos, mas quero responder em primeiro lugar, quero em primeiro lugar saudar a chegada do PSD a esta preocupação de reduzir a fatura da água aos covilhanenses, depois de ter sido responsável pela concessão que temos atualmente da água e do saneamento e graças a essa concessão estarmos hoje a pagar esta fatura e já agora há pouco tempo, quer no Executivo Municipal, quer na Assembleia Municipal, tanto o PSD como o CDS se opuseram àquilo que é a estratégia para baixar a água aos covilhanenses e quero saudar naturalmente a chegada a esse. O Partido Socialista continuará naturalmente com esse compromisso, com aquilo que tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos e vamos prosseguir
essa estratégia para procurar reduzir a fatura aos covilhanenses. Eu, sobre o associativismo, muito breve, é de facto uma grande diferença aquilo que é o associativismo em 2013, aquilo que é hoje. Aquilo que eu quero garantir aos covilhanenses e aos dirigentes associativos é que o associativismo é dos maiores ativos que a Covilhã tem, são o cimento da nossa comunidade e é para continuar os apoios e é para continuar a desenvolver o associativismo e as suas atividades. É com isso que contam, é a continuidade e o reforço daquilo que é a estratégia de valorização, quer das associações, quer dos dirigentes associativos. Depois, em relação à cultura, parece-me inegável que hoje a Covilhã é uma referência na área da cultura, não só a nível local, mas a nível nacional e até para lá fronteiras. E aquilo que eu quero dizer sobre a questão da cultura é que nós vamos continuar a apostar na capacitação da Covilhã e na transformação da cultura como um ativo económico gerador de riqueza. Temos a Covilhã como cidade capital da Unesco e nós vamos não só alargar esta divulgação cultural às freguesias, como eu propus em outros debates que já tive a oportunidade, mas queremos transformar a Covilhã e queremos dar a oportunidade para que os talentos que estão na Covilhã promovam e façam cultura. E, portanto, nós queremos ser não só uma referência na área do usufruto de programas culturais de quem vem de fora, mas, sobretudo, dar espaço a que quem quer produzir cultura venha para a Covilhã gerar riqueza e transformar-se num talento. Depois, na área do turismo, nós queremos dar continuidade ao trabalho de capacitação que temos feito e continuar a apostar capacitação e promoção e continuar a apostar naquilo que é a aposta de experiências, o turismo de experiências, que é hoje aquilo que as pessoas compram. Nós vamos naturalmente continuar a apostar naquilo que são as infraestruturas, como fizemos, os caminhos pedonais, os caminhos cicláveis, os miradores, portanto, tudo isso nós vamos dar continuidade a essa rede, mas vamos apostar naquilo que é a capacidade local, os produtos locais, a cultura, aquilo que nos diferencia para atrair mais turismo, a experiência para o turismo. Na questão do empreendedorismo, nós vamos, eu já falei sobre empreendedorismo, mas vamos lançar um conjunto de desafios à UBI, nomeadamente para dar resposta àquilo que são problemas que existem no dia-a-dia das pessoas e que são desafios também da Câmara Municipal, procurando estimular aquilo que é a produção de conhecimento e de inovação e, com isso, criar também condições para transferir esse conhecimento para empresas e, portanto, vamos intensificar esse relacionamento com a Muito bem. No plano da habitação não contratualizaram nada com o fundão ali ao lado contratualizado. Peço que neste momento uma declaração de cada um de vós ao vosso eleitorado. Têm 1 minuto para deixar a mensagem que gostariam de dar e vamos começar novamente numa ponta e acabar na outra. Hélio Fazendário. Muito obrigado. Bom, eu quero dizer aos covilhanenses que no próximo dia 13 de outubro nós teremos um presidente que estará aqui provavelmente neste debate, já que não estão todos, lamentavelmente, que se não tiveram todos para dar respostas e debater uns com os outros. Eu quero dizer que reúno as condições e a experiência necessária para dar resposta concreta aos problemas e melhorar a vida do dia-a-dia dos nossos concidadãos. Nós vamos ter mais habitação acessível para as famílias e para os jovens. Nós vamos apostar num plano de reabilitação do espaço público, das estradas, recuperar as estradas, fazer aquelas que faltam e requalificar os passeios. Nós vamos apostar em espaços verdes, como seja, por exemplo, a devolução da Goldra como um grande parque de famílias. Nós vamos apostar também na reabilitação e capacitação das infraestruturas desportivas, nomeadamente na componente do complexo desportivo, aquilo que são os parques, os relevados sintéticos e aquilo que é também o trabalho necessário para construirmos uma piscina e construirmos um pavilhão. Garantidamente tenho a experiência e a capacidade para o fazer e conto convosco. Jorge Fael, qual é a mensagem para o eleitorado? Olha, eu acho que após 12 anos de governação socialista não precisamos seguramente mais do mesmo. Sobretudo se mais do mesmo continuar a significar desigualdade no acesso aos transportes, falta de vagas nas creches e na rede do pré-escolar, falta de habitação, de saúde para todos, de infraestruturas municipais modernas, se isso significar degradação da rede viária, do espaço público, dos parques e dos jardins. No próximo dia 12 de outubro, abre-se uma oportunidade para criar um novo ciclo de governação municipal. Nós temos um projeto nas mais diversas áreas, capaz de transformar a cidade e o concelho. Os covilhanenses conhecem-nos, sabem que estamos nos bons e nos maus momentos, sabem que contam sempre com a CDU nos momentos difíceis, sabem que temos, ao longo destes anos, provas dadas no poder local, nas autarquias, e, portanto, no próximo dia 12, sabem que podem contar com a CDU e daí o nosso apelo ao voto no próximo dia 12. Muito obrigado, Eduardo Cavaco. Qual a mensagem?
Caros covilhanenses, o meu nome é Eduardo Cavaco, mais covilhã. No boletim de voto é logo o primeiro, por isso, no dia 12 de outubro, eu conto com o vosso apoio. Sou uma pessoa simples, verdadeira, humilde e apaixonado pela Covilhã. Há 20 anos que lidero uma instituição que tem lançado inúmeros projetos. Estou ligado desde a nascença ao Festival da Xerovia, a música, a cultura, o associativismo. As pessoas que estão na minha equipa, livres, independentes. Sou professor na universidade. Estou aqui de alma e coração porque estou livre para trabalhar convosco. O meu sonho de vida, o meu lema de vida é sonhar, acreditar e nunca desistir. Vamos sonhar juntos. Eu acredito e não vou desistir da Covilhã nem de vocês. Dia 12 de outubro, vota mais Covilhã. Bem, Luciana, qual a mensagem para o eleitorado? A minha mensagem é que chegou a hora em que é necessário fazer uma reflexão. E essa reflexão é saber se queremos mudar ou continuar como temos estado até aqui. Eu estou a dedicar-me intensamente a adquirir conhecimentos, porque experiência não define a competência. Eu tenho competência para assumir este cargo. Estou rodeada com pessoas com competência, com experiência e com compromisso. E todos juntos, porque a política não é um privilégio de quem já lá esteve, é um privilégio, é um espaço para todos nós e ninguém nasceu político. Conto com vocês, porque Covilhã temos que mudar. Muito bem. Jorge Simões, mensagem. Caros covilhanenses, a minha candidatura, a candidatura do PSD, é verdadeiramente a candidatura da mudança. É a candidatura que aposta na mudança destes últimos 12 anos de inércia e de estagnação. É a candidatura que vai pela ética, pela transparência e pela honestidade. Queremos devolver a ambição, o método e o respeito pelo dinheiro público. Queremos pôr as pessoas no centro das atenções, com transparência nas decisões, verdade nas promessas e honestidade nos resultados. O que queremos é mudar com ética, com valores, com caráter e com honestidade. Muito bem. Meus senhores e minha senhora, muito obrigado por esta vossa presença. Nós, por enquanto, ficamos por aqui, a caminho das eleições autárquicas 2025. Quem será o próximo candidato ou candidata à presidência da Câmara Municipal de Covilhã? Da nossa parte é tudo. Muito obrigado por ter estado desse lado. Tenha uma ótima noite. Fique bem.